Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje a gente voltou ao nosso laboratório para falarmos sobre a parte prática dos aspectos anatômicos do tronco. Lembrando que o tronco ele é dividido ao meio por um músculo chamado diafragma. Então, esse diafragma determina que acima dele nós chamamos de tórax e abaixo abdômen. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o osso central da caixa torácica, que é o externo, e também sobre esses ossos ao lado, que são chamados de costelas, além de falar de toda a coluna vertebral. Começando pela caixa torácica, então, vamos falar sobre esse osso central, tá? Da caixa torácica, denominado de externo. Eu ressalto que é externo escrito com S, tá? O nome do osso. Não é externo com X. Bem, então, o externo é o osso central que é independente de qualquer das três partes que são denominadas. A parte superior é chamada de manúbrio do externo, a parte central ela é chamada de corpo do externo e a porção final ela é chamada de processo tifoide do externo. Independente de qual das três partes nós estivermos falando, esta é a face externa ou peitoral, enquanto que o seu oposto, esta, é a chamada face interna ou pleural, tá? Então, independente de qual das três partes nós podemos dizer desta maneira. Cabe ressaltar que o externo ele vai se articular cada porção com algumas outras possibilidades. Então, vamos começar por essa porção superior, que é chamada de manúbrio do externo. O manúbrio do externo, ele se articula inferiormente com o corpo do externo e lateralmente ele vai se articular tanto com as clavículas, que não estão sendo mostradas aqui, como com a primeira e segunda costela. Por outro lado, além disso, ele tem os acidentes anatômicos que são chamados de esta é a incisura jugular, que, gente, é essa voltinha que nós temos aqui, tá? No nosso pescoço, tá bom? Então, essa é a incisura jugular. Ao lado, nós chamamos de incisuras claviculares. E aí, nós temos as incisuras costais. As incisuras costais vão ser esses locais aqui na lateral, onde nós estamos enxergando essas cartilagens costais se articulando com o externo. Então, observem que aqui na primeira parte, tá? Essa seria a primeira costela e aqui seria a conexão da segunda costela, a cartilagem costal da segunda costela. Observem que a cartilagem costal da segunda costela, ela está uma parte no manúbrio e uma parte no corpo do externo, tá? E isso é importante por quê? Então, os acidentes anatômicos desse manúbrio do externo seriam incisura jugular, incisuras claviculares e uma incisura costal e meia para a segunda costela. Então, uma incisura costal para a primeira costela e meia incisura costal para a segunda costela. Por que meia? Porque metade está no manúbrio e metade está no corpo, certo? Bem, no corpo desse externo, a gente pode observar então, né, além das faces externa e pleural, externa e peitoral, interna e pleural, a gente pode observar que esse corpo do externo se articula superiormente com o manúbrio, inferiormente com o processo tifoide e lateralmente ele vai se articular com a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costela, de uma maneira direta. Tá? Depois eu vou falar sobre as costelas, eu explico melhor sobre isso. E por último, aqui o processo tifoide, que não tem aqui nessa peça nenhum acidente anatômico, que se articula superiormente com o corpo do externo, tá? Mas cabe ressaltar que, apesar de não exemplificado nessa peça, existe um forame, né, um orifício aqui nesse processo tifoide, que é denominado de forame do processo tifoide, tá bom? Bem, então é isso, pessoal. Além de tudo, eu queria chamar a atenção para o fato de que a gente consegue observar que aqui na divisão do manúbrio com o corpo existe uma angulação que nem sempre é tão evidente, mas se nós passarmos a mão no nosso próprio externo, do manúbrio para o corpo, a gente sente que ele forma uma angulação, tá? Então a angulação acontece nesse nível aqui do manúbrio com o corpo e essa angulação ela é chamada de ângulo external ou ângulo de Louis. E ela é importante porque ela marca o local onde se encontra
a segunda costela. Então, quando a gente quer fazer uma contagem das costelas, eu palpei aqui, qual costela será essa? Se eu identifico o ângulo external, eu sei que ao lado está a segunda costela e aí eu posso seguir contando, tá? Então, é um ponto anatômico importante. Bem, em relação a esse externo, o que a gente tinha para comentar era isso. Agora eu vou falar com vocês sobre as costelas. Nós temos 12 pares de costelas, que são ossos alongados, o que significa dizer que eles têm comprimento e largura maior do que espessura, porém eles não apresentam canal medular, tá? E eles apresentam um formato de semiarcos, tá? Aqui eu tenho um exemplo de costela e aqui eu tenho outro, tá? Essa daqui é a primeira costela, que vai ser diferente de todas as outras da segunda à 12ª costela. Pares de costelas, tá? Então, cabe ressaltar que da segunda à 12ª, os pares do segunda à 12ª, eles apresentam os mesmos acidentes anatômicos, enquanto que a primeira costela ela é diferente. Então, antes de eu falar sobre isso, eu vou apenas relembrar a vocês que nós temos 12 pares de costelas, das quais as 7 primeiras, os 7 primeiros pares, se articulam de maneira direta com esse externo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a 7ª costela. Todas elas apresentam a sua cartilagem costal se dirigindo diretamente ao externo e por esse motivo elas são chamadas de costelas verdadeiras. Agora, observem o que acontece depois da 7ª costela. A 8ª, 9ª e 10ª, elas apresentam as suas cartilagens costais, mas elas se direcionam em direção à 7ª cartilagem costal, para que de maneira indireta ela se articule ao externo. Portanto, do primeiro ao 7º pares de costela, nós dizemos que são costelas verdadeiras. A 8ª, 9ª e 10ª, nós dizemos que são costelas falsas, propriamente ditas. E a 11ª e 12ª não apresentam nenhuma conexão com o externo, elas são costelas flutuantes. Então a gente diz que o 11º e o 12º par são costelas falsas flutuantes, exatamente porque elas só se articulam com as vértebras, mas não se articulam com o externo. Cabe ressaltar que os 12 pares de costelas vão se articular exatamente com as 12 vértebras torácicas, tá bom? Bem, dito isso, agora vamos passar aos acidentes anatômicos da primeira costela. Então, eu tenho aqui, a primeira costela, e eu quero sempre ressaltar para que vocês observem o seguinte. Tá vendo que a cartilagem costal ela é bem reta aqui? Tá? Bem retinha. Então, existe uma parte da costela que é bem reta e uma outra parte mais arredondada. Essa parte mais arredondada é a cabeça da costela e ela sempre fica para trás. Enquanto que essa parte reta é a que fica anterior. É exatamente a parte que vai se articular com o externo naquela cartilagem costal que eu mostrei a vocês, tá? Então, cabeça da costela, aqui a cabeça vai estar presente em todas as costelas, mas eu vou chamar a atenção primeiro para os acidentes da primeira costela e depois eu chamo a atenção para as outras, tá bom? Primeiramente, cabeça da costela, abaixo da cabeça, isso daqui, então, é o colo da costela, então cabeça da costela e o colo da costela aqui, tá? Imediatamente para frente, porque lembrando que a cabeça é a mais para trás de todas, né? Essa daqui, essa estrutura é chamada de tubérculo da costela ou tubérculo costal, tá? Então, por hora, cabeça da costela, colo da costela e tubérculo da costela ou tubérculo costal. Ok. Aí, na primeira costela, vocês estão observando essa elevação que está aqui. Deixa só eu conferir o lado para vocês visualizarem, beleza? É isso mesmo. Vou segurar aqui. Observem, então, essa saliência, essa elevação, ela é chamada de tubérculo escaleno, tá? É a tubérculo do músculo escaleno, um músculo que fica na região do pescoço. Então, esse daqui é o tubérculo escaleno e a partir do tubérculo escaleno, não sei se vai ficar tão evidente para vocês aí, ó, tô tentando mudar a luz, mas à frente e atrás, volto a dizer, atrás, junto à cabeça, é atrás, e à frente desse tubérculo escaleno, nós conseguimos então identificar 2 sulcos. Então, atrás do tubérculo escaleno, a gente chama de sulco dorsal, porque está para trás. E à frente do tubérculo escaleno, a gente chama de sulco ventral.
tá? Então, esses sulcos são sulcos para passagem de artéria e veia, tá? Subclávia. Bem, dito isso, eu vou passar agora aos acidentes anatômicos dos outros pares de costelas que são idênticos, do segundo até o 12º, como eu havia mencionado anteriormente. Bom, então eu peguei aqui uma costela, tá? Independente do número dessa costela, da segunda até a 12ª, elas vão mudando o grau de arco, o quanto elas são arqueadas, mas todas elas apresentam os mesmos acidentes anatômicos, tá bom? Então aqui, ó, observem, ó, parte reta, tá vendo? Bem retinha. Então essa é a anterior. E aqui, do outro lado, nós temos a cabeça da costela, tá? Então, relembrando, a cabeça da costela fica para trás, tá? E essa parte fica para frente. Então, eu ainda tenho que descobrir, tá? Se a costela direita ou esquerda, e eu vou explicar isso para vocês já já. Então, vamos lá. Essa é a cabeça da costela, tá? E aí, junto à cabeça da costela, tem uma parte mais lisa, tá? Que é chamada de fóvea da cabeça da costela. Então, cabeça da costela é tudo, e a fóvea da cabeça da costela é a parte mais lisa, onde vai se articular. Depois da cabeça, nós temos o colo da costela, tá ok? E essa elevação, essa protuberância, é o chamado tubérculo costal ou tubérculo da costela. Cabe ressaltar, não sei se vai ficar evidente a vocês, mas ele tem, deixa eu tentar mudar o ângulo, ele tem uma parte mais lisinha, tá? Não tá tão evidente, tá? Agora mudou um pouquinho a luz, melhorou. Ele tem uma parte mais lisinha que é chamada de fóvea do tubérculo da costela. Então, independente, na cabeça da costela e no tubérculo da costela, vão ter regiões mais lisas, que são as superfícies articulares, que são chamadas de fóveas da cabeça da costela ou fóvea do tubérculo da costela. Então, cabeça da costela com a sua fóvea, o colo da costela aqui, o tubérculo da costela tá aqui, tá? Mudando o lado aqui para melhor visualização, ó. Tá ok? Tubérculo da costela. E aí, vocês observam, né, que a costela faz uma angulação. Então, essa região onde ela sofre a angulação, não é um ponto específico, ele é chamado de ângulo costal, tá? Que é onde ela faz a sua curvatura. E por último, gente, o último acidente anatômico, além do corpo da costela, né? A gente tem, observem por dentro aqui da costela, vocês estão enxergando um sulco aqui, ó. Esse sulco, tá? Conseguindo visualizar aqui perfeitamente, tá? Esse sulco, ele é chamado de sulco costal. E ele é fundamental para a gente saber se uma costela é direita ou esquerda. Porque o sulco costal, ele é inferior. Então, por exemplo, eu sei que essa parte é a parte reta que fica para frente. E eu sei que a cabeça é para trás. Tudo bem, então, essa pode ser a minha costela direita, mas ela também poderia ser a minha costela esquerda. Parte lisa para frente e cabeça para trás. Como que eu vou finalmente bater o martelo de qual das duas ela é? Eu vou ter que olhar o sulco costal. Ó, o sulco costal está aqui, para baixo. Então, cabeça para trás, sulco costal para baixo e essa parte lisa para frente, costela direita. Observem que se eu virasse a costela, parte lisa para frente, cabeça e tubérculo para trás, mas olhem que o sulco costal, ele não estaria para baixo, ele estaria aqui em cima, então tá errado, não pode ser minha costela esquerda, tem que ser a minha costela direita, tá bom? Pessoal, em relação às costelas, é isso, tá? Então agora nós vamos passar para falar sobre a coluna vertebral. Antes de eu falar sobre aspectos das vértebras em si, eu queria chamar a atenção a vocês, né, que eu tenho um modelo de coluna vertebral, né, onde eu tenho, inclusive, o sacro e o cóccix, tá? Então, a coluna vertebral se estende desde a base do crânio, do occipital, até o final aqui do cóccix. Conjuntamente, nós temos 33 vértebras. Porém, cabe ressaltar que o sacro ele é formado por 5 vértebras fundidas e o cóccix normalmente por 4 vértebras fundidas. Então, 5 com 4, 9 vértebras fundidas. Fora isso,
nós temos 7 vértebras na região cervical, 12 vértebras na região torácica e 5 na região lombar. Vamos somar? 7 cervicais com 12 torácicas, 19. 19 com 5 lombares, 24. Então, nós temos 24 vértebras individualizadas, uma separada da outra, tá? E temos mais 9 vértebras fundidas, 5 no sacro e 4 no cóccix. O que totalizaria, então, 33 vértebras ao longo de toda a coluna vertebral. Então, se alguém te perguntar quantas vértebras existem na coluna vertebral, você vai ter que responder depende, porque a pessoa, se ela quiser saber do número de vértebras total, são 33, incluídas fundidas do sacro e do cóccix. Porém, se a pessoa estiver falando apenas de vértebras separadas, individualizadas, nós temos 24. Importante, não se esqueçam, 7 vértebras cervicais denominadas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, justamente C de cervical e o número de vértebras. 12 vértebras torácicas, T1, T2, T3 até T12. 5 vértebras lombares, L1, L2, L3, L4, L5. E assim a gente denomina as vértebras. Fulano tem uma hérnia de disco, né? Que a gente está vendo que existe um disco intervertebral, que é uma sínfise, né? Uma articulação cartilaginosa do tipo, a cartilagem é uma cartilagem fibrosa, por isso é uma sínfise, tá? Então a gente chama de sínfise intervertebral esse disco intervertebral. E quando a pessoa tem uma hérnia de disco, a gente diz, por exemplo, fulano está com uma hérnia de disco entre, vou dizer assim, L1 e L2. Hérnia de disco, L1, L2 significa que o disco que está entre essas duas vértebras está herniando. Hérnia de disco, L1, L2, L3, L4. Então, são vértebras lombares sofrendo, esse disco intervertebral sofrendo essa herniação, tá bom? Então, é importante a gente lembrar dessas associações das letras com os números de vértebras, tá bom? Mais uma coisa que cabe ressaltar aqui, que é bem importante, é que a coluna vertebral, se vista de frente, pessoal, é um modelo, tá? E eu espero que eu consiga colocá-la para vocês. Se a gente vê a coluna vertebral de frente, tá? Ela é absolutamente reta, tá? Igual um bambu. Se aqui não estiver, eu peço desculpa a vocês, pode ser uma torção nas vértebras, mas não é uma torção real, tá bom? A coluna vertebral vista de frente ou vista de costas, ela é exatamente reta. Não tem desvio nenhum para um lado nem para o outro. Qualquer desvio lateral que existir nesse sentido é uma doença chamada escoliose, tá bom? Mas cabe ressaltar uma coisa muito importante, que é que na vista lateral, como vocês estão vendo aqui, a coluna vertebral apresenta curvaturas fisiológicas, tá? Inclusive incluindo sacro e cóccix. E essas curvaturas fisiológicas são chamadas de cifose e lordose. Como é que a gente determina isso? Vocês sabem que a gente considera côncavo aqui, e isso daqui, né, se eu fizer dessa forma, isso é o convexo, né? Ou melhor, côncavo e convexo. Olhando sempre para a palma da mão aqui, que é o que eu vou tomar sempre como base, a região anterior da coluna, tá? Então, a região anterior da coluna, ela pode estar côncava ou ela pode estar convexa. Então, essas curvaturas serão chamadas de cifose e lordose. Vamos lá. Então, observem que a gente tem aqui na região, deixa eu tentar ver qual que está mais evidente para vocês. Tudo bem. A região torácica aqui, ó, tá? Na região torácica, vocês observam que na região anterior, tá? Perdão, a coluna, o sacro se desligou aqui do restante da coluna lombar, mas já serve para a gente falar da mesma forma. Na região torácica, vocês estão observando que existe uma convexidade na região anterior. Isso é chamado de cifose, tá? Ao passo que na região lombar, a gente tem uma concavidade na região anterior, tá? Então, a concavidade, ela vai ser chamada de lordose, tá? Então, na verdade, essa coluna, ela não tá tão legal,
porque a minha explicação até está correta, mas a aplicação aqui não está correta, tá? Por quê? Porque, de fato, quando eu vou, não vou nem usar aqui agora, tá? Mas, deixa eu explicar. Quando nós estamos falando de concavidade na região anterior, tá? Isso realmente é chamado cifose. E quando estamos dizendo de uma convexidade na região anterior, isso realmente é chamado de lordose. Mas aqui na peça não está mostrando correto, porque o que acontece? A gente tem na região cervical e lombar uma lordose, tá? Que é uma convexidade na região anterior. Enquanto que na região torácica e sacral, a gente tem uma concavidade na região anterior. Eu vou pegar um sacro aqui em tamanho real para mostrar a vocês. Observem que, tá vendo que tá côncavo na parte anterior? O nome disso é cifose, tá? Aqui em cima, na região lombar, estaria uma lordose e estaria convexo na região anterior, enquanto na região cervical estaria novamente uma concavidade e na região torácica e na região cervical seria novamente uma convexidade. Então, só porque ficou um pouco confuso entre o que eu falei, mostrando na peça, e eu tô com medo de vocês ficarem na dúvida, eu vou tentar fazer uma curvatura aqui só para poder mostrar isso, tá? Então, o que acontece? Considerar aqui, tá? Região anterior e aqui região posterior. Ou seja, a pessoa está de frente para lá, tá bom? Posição anatômica de frente para lá, região anterior para aqui. Então, eu vou dizer, aqui é a região cervical, torácica, lombar e sacral, tá? Tudo bem? Então, cervical, torácica, lombar e sacral. Pessoal, observem que na parte anterior da região cervical, existe uma convexidade, assim como na região lombar. Então, essa convexidade, anterior, ela é chamada de lordose. Tá? Lordose. Então, existe lordose cervical e lordose lombar. Enquanto que vocês podem observar que na região torácica e sacral, na parte anterior, o que existe é uma concavidade anterior. Então, essa concavidade anterior presente na região torácica e sacral, ela é chamada de cifose. Tá? Então, só para esclarecer, sempre olhamos a região anterior. Se for uma parte convexa na parte anterior, isso é chamado de lordose e está presente na região cervical e lombar. Se estivermos falando de uma concavidade anterior, que está presente na região torácica e sacral, nós chamamos essas curvaturas de cifose. Então, quando a pessoa diz assim, eu tenho cifose ou eu tenho lordose, isso não é uma forma correta de dizer, porque todos nós temos cifose e todos nós temos lordose de maneira fisiológica. O que as pessoas querem dizer é, por exemplo, quando a pessoa idosa ela tem uma curvatura muito acentuada da região torácica, né? Ela fica dessa forma, encurvada, observe que é um aumento da concavidade anterior. Então, a gente diz que ela tem uma hipercifose. Ou a pessoa pode também ter uma hiperlordose, tá? Então, todos temos cifose e lordose, é fisiológico. Quando a pessoa tem a doença, ela está dizendo que ela tem uma hiperlordose ou uma hipercifose. E cabe ressaltar que na vista anterior, a coluna vertebral é sempre impecavelmente reta. Qualquer curvatura para um lado ou para o outro é chamada de escoliose e é uma doença em qualquer grau. Tá bom? Bem, dito isso, então, eu já disse o número de vértebras em cada uma das regiões. Agora nós vamos falar sobre, primeiramente, as características gerais das vértebras. Isso significa o quê? Nós temos
3 tipos de vértebras a serem analisados aqui. Vamos falar sobre as vértebras cervicais, torácicas e lombares. Como as vértebras apresentam 7 características que, em sua maioria, né? Eu vou dizer assim, toda regra tem exceção, mas todas as vértebras apresentam 7 características gerais, e sabendo essas 7 características gerais, depois a gente vai diferenciar quando uma vértebra é de uma região ou de outra, tá? E ver características individuais das vértebras também. Então, primeiro vamos ver as características gerais que todas as vértebras apresentam. Todas, porém toda regra tem exceção. Vamos lá, vou pegar uma vértebra maior primeiro, que fica mais fácil de visualizar. Então, vou mostrar assim, tá? Acho que aqui, mostrando para mim, fica mais fácil comigo aqui, né? O contraste do que aqui. Mas enfim, vamos lá. Essa parte, lembrando que esse orifício não existe, tá? É apenas para que a gente possa conectar o esqueleto, tá? Semelhante àquele que fica no nosso laboratório, em tamanho real, tá? Que eu coloquei só o pequenininho. Então, é simplesmente para esse metal que está aqui no meio passar pelo meio da coluna vertebral e manter o esqueleto articulado. Então, isso aqui não existe no real, tá? Mas vamos lá. Então, essa parte da vértebra, ela é chamada de corpo vertebral, primeira parte, tá? Depois, isso daqui é chamado, esse orifício, de forame vertebral. Cabe ressaltar que as vértebras vão se conectando uma acima da outra e que juntas elas vão formando um canal enorme, tá? Por onde esse forame vertebral vai formando um acima do outro, um canal chamado de canal medular, onde a medula espinhal fica alojada, armazenada, tá? Então, características gerais. Corpo vertebral, primeiro. Segundo, forame vertebral. Essa parte aqui, tá? Que fica para trás, é aquela parte que se você palpar as suas costas, você sente. É o chamado processo espinhoso. Então, a vértebra, ela fica, na verdade, nessa posição aqui, tá? O corpo vertebral fica para frente, o processo espinhoso fica para trás. Exatamente nessa posição. Imagina que eu tenho posição anatômica de frente para lá, ela fica nessa posição, tá? Corpo vertebral para frente e processo espinhoso para trás. Em cima do corpo vertebral é que vai estar aquele disco intervertebral, tá bom? Bem, além do corpo vertebral, forame vertebral e processo espinhoso, observem que aqui, ó, para os lados, existem os chamados processos transversos, tá? Então, do corpo vertebral ao lado, os processos transversos. Beleza, então agora vamos mostrar o seguinte. Vocês estão enxergando aqui, ó, o que a gente chama de processo articular. Então, esses são processos articulares, tá bom? Processos articulares, toda vértebra tem. Inclusive, a gente pode observar que existe aqui embaixo também, ó, processo articular. De um lado e do outro. Então, o processo articular pode estar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, porque uma vértebra que está acima vai ser articular aqui e a outra que estiver abaixo vai ser articular aqui também, tá? Então, processos articulares. Então, por hora, corpo vertebral, forame vertebral, processo espinhoso, 3, processo transverso, 4, quinto, processos articulares. Correto? Perfeito. Faltam 2 partes. Primeiramente, eu queria chamar a atenção que da lapiseira para baixo, tudo é corpo vertebral. Mas da lapiseira para cima, tudo é chamado de arco vertebral. Então, o arco vertebral é tudo que não o corpo vertebral, tá? Então, observem que existe uma parte entre o processo espinhoso e o processo transverso. Essa parte, tá? Do arco vertebral, ela é maior, ela é chamada de lâmina do arco vertebral. Então, entre processo espinhoso e processo transverso, essa parte é chamada de lâmina do arco vertebral. Enquanto que aqui na frente, ó, bem pequenininho, à frente do processo transverso e entre o processo transverso e o corpo, essa parte bem pequena do arco vertebral, ela é chamada de pedículo do arco vertebral. Então, todas as vértebras apresentam todas essas 7 características que eu acabei de mencionar para vocês. Corpo vertebral, forame vertebral, processo transverso,
processo espinhoso, processos articulares, lâmina do arco vertebral e pedículo do arco vertebral. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar vértebras de diferentes regiões e identificar quais são as características regionais dessas vértebras, tá bom? Pessoal, para não ficar uma aula muito extensa, eu vou encerrar aqui e a gente retorna numa segunda parte, tá bom? Até mais!